Olá! E se a hora de comer passasse de uma guerra a uma aventura épica? Hoje vamos mergulhar no universo do livro Dominic e a Magia da Nutrição, uma ferramenta incrível que transforma os alimentos em superpoderes e que foi pensada de propósito para crianças com desafios de aprendizagem e sensoriais. Pensem nisto. E se a comida nos pudesse dar superpoderes? Parece uma ideia simples, não é? Mas, na verdade, muda completamente as regras do jogo. De repente, a comida já não é uma obrigação, passa a ser, sei lá, uma missão para sermos mais fortes, mais rápidos, mais inteligentes. Bem, toda a gente sabe que a hora da refeição pode ser complicada. Uma verdadeira batalha, às vezes. Mas para algumas crianças, o desafio é ainda maior. Estamos a falar de coisas como hipersensibilidade sensorial, sabe quando certas texturas ou cheiros são literalmente insuportáveis, ou daquela rigidez cognitiva, aquela necessidade de manter tudo igual, sempre os mesmos alimentos. E é importante percebermos isto. A seletividade alimentar não é só birra ou mania, não mesmo. Para muitas crianças, especialmente com autismo ou TDAH, o mundo dos alimentos pode ser avassalador. As texturas, os cheiros, as cores, tudo pode gerar um stress gigante. E é precisamente aqui que esta abordagem entra e, bem, muda tudo. Então, qual é a solução? Apresento-vos a missão do arco-íris dos alimentos. A ideia é genial. Em vez de focar na obrigação de comer, a missão transforma a criança numa espécie de herói à procura dos poderes escondidos em cada cor. Vamos espreitar como é que isto funciona na prática? E a nossa jornada começa com o vermelho. E qual é o superpoder aqui? Energia para o coração. É isso mesmo. Comer alimentos vermelhos dá aquele boost de força para correr mais, brincar mais tempo e, basicamente, viver todas as aventuras a 100%. E não estamos a falar de conceitos complicados. Estamos a falar de quê? De morangos, cerejas, framboesas, coisas deliciosas. Cada um deles é uma cápsula de energia para um coração de campeão. A seguir, passamos para o laranja. E este desbloqueia o superpoder da supervisão. Exatamente. Para ver mais longe, com olhos de lince, como um verdadeiro herói. O objetivo não podia ser mais claro e, convenhamos, motivador. E quem são os nossos aliados nesta missão? Ora bem, cenouras, laranjas, pimentos, abóbora, cada um é uma ferramenta para conseguir aquela visão de águia. Agora, o amarelo. E este é incrível porque tem um poder duplo. Traz alegria, bom humor, mas também dá uma ajuda preciosa ao cérebro para se focar, pensar melhor e aprender mais depressa. Um verdadeiro 2 em 1. Afinal, quem é que não quer sentir-se mais feliz e mais inteligente, certo? E as fontes deste poder são super acessíveis: bananas, milho, limão. É uma forma super simples de ligar o que comemos ao nosso bem-estar mental. Chegamos ao verde, a cor da natureza. E o poder aqui é ossos de aço. É isso mesmo. Este poder ajuda a construir um esqueleto super forte, pronto para qualquer desafio. Saltar, correr, explorar o mundo sem limites. E com aliados como os brócolos, os espinafres, a alface ou o pepino, a ideia de comer verdes deixa de ser um castigo, não é? Passa a ser um passo estratégico para ficar mais forte e aguentar todas as brincadeiras. E agora, o azul e os tons roxos. Estes desbloqueiam um poder que todos queremos: o poder da memória. Perfeito para nos lembrarmos das histórias que adoramos, das regras dos jogos ou da matéria da escola. Pensem nas uvas, nos mirtilos, na berinjela. São quase como pequenas poções mágicas que ajudam o nosso cérebro a arquivar toda a informação importante e divertida. A seguir, o anil. Este dá-nos um poder de proteção. É quase como ter um escudo invisível à nossa volta. Ajuda a proteger o corpo contra doenças, a manter os vilões, os vírus e as bactérias, bem longe. E quem são os guardiões deste poder? Figos, ameixas, amoras. Comer estes alimentos é basicamente ativar um campo de força que mantém o corpo saudável e sempre pronto para a ação. E a fechar o nosso arco-íris temos o violeta. O seu poder? Fortalecer o sistema imunitário. É o reforço final para as defesas do corpo. Um treino intensivo para o nosso exército interno de proteção. Ok, mas isto não é só uma história bonita, um conto de fadas. Por trás de toda esta magia, há ciência a sério. Vamos perceber um bocadinho a neurociência que faz com que isto funcione tão bem, principalmente com crianças com autismo ou TDAH. Então, como é que esta magia funciona mesmo dentro do cérebro? É fascinante. Primeiro passo: metas concretas. Dizer como isto para ter supervisão é um objetivo super claro, muito mais poderoso do que o vago como que te faz bem. Para cérebros que precisam de foco, como os de crianças com TDAH e autismo, isto é ouro. Segundo passo: a ativação neural. O simples ato de colorir os alimentos no livro, antes de os comer,
ativa várias partes do cérebro. É uma experiência multissensorial que diminui a resistência e a hipersensibilidade. E por fim, o terceiro passo, simulação. Ao ver-se no personagem, no Dominic, o cérebro da criança está, na verdade, a simular a experiência de comer. Está a preparar-se para dar aquele passe na vida real, o que torna tudo muito menos assustador. Na verdade, o que temos aqui são autênticas práticas de autoterapia positiva e consciente. A criança não está a ser forçada a nada. Pelo contrário, está a fazer uma escolha consciente para atingir um objetivo que ela quer. E isto leva-nos ao ponto principal de toda esta jornada. A grande mudança, a mais profunda, não acontece no prato, acontece na mente. O segredo é todo este: devolver o poder da escolha. E o resultado final é espetacular. A criança deixa de ser uma espectadora passiva à mesa e passa a ser a protagonista, o herói da sua própria jornada de nutrição, com controlo, com confiança e, mais importante, com um propósito. Portanto, a grande conclusão é esta: a guerra à mesa acaba. A alimentação transforma-se numa ferramenta, numa escolha estratégica para atingir objetivos muito pessoais. Mais força para jogar a bola, melhor memória para os testes ou, simplesmente, mais alegria. E fica a pergunta final para pensarmos. E se o grande segredo para uma relação mais saudável com a comida, para todos nós, não só para as crianças, for precisamente este: transformar a obrigação numa escolha consciente, ligada aos superpoderes que todos nós queremos ter no nosso dia-a-dia?